Quando você percebe que não tem os resultados, você pensa: o universo não me apoia, mas a verdade é que seu próprio comportamento invisível te sabota. Então, sua vida não reflete o que você deseja, ou seja, ela reflete a programação que você recebeu. Esses programas podem mudar uma crença que você teve durante a vida inteira, em apenas 15 ou 20 minutos. Muitos deles criam um estado de superaprendizado como o que você tinha quando era criança. A mente possui duas partes. A mente subconsciente é o cérebro original. Ela tem o poder de processar 40 milhões de bits de dados de ambiente a cada segundo. A mente é totalmente comum, apesar de ser muito poderosa e rápida. A mente não é criativa, ela só consegue reproduzir o que aprende. Na evolução da mente, a parte frontal do cérebro que se chama córtex pré-frontal dá origem à consciência. É uma pequena estrutura, que é a consciência. A consciência é uma opção adicional, porém a maioria das pessoas não exercitam essa opção, mas repare, a consciência pode processar cerca de 40 bits de dados por segundo. A mente subconsciente é 1 milhão de vezes mais poderosa e rápida. Já a mente consciente é lenta no processamento. É por isso que você opera a partir de seu subconsciente quando está numa situação de emergência ou estresse, podendo agir rápido e lidar com muitos dados ao mesmo tempo. Mas a diferença entre as duas é que enquanto a mente subconsciente é comum, a mente consciente é criativa e pode reproduzir o livre-arbítrio. A mente consciente pode controlar qualquer coisa em todo o corpo. É comum dizer que existem partes de nosso corpo que estariam apenas sob controle involuntário, no entanto, sabemos que isso não é verdade. Veja por exemplo a prática de yoga. A atividade regula seus batimentos cardíacos, sua pressão sanguínea e a temperatura corporal, com a mente consciente. Portanto, enquanto a mente consciente pode lidar apenas com algumas coisas, a mente subconsciente pode fazer milhares de tarefas ao mesmo tempo. Recentemente, neurocientistas estão falando sobre como nosso inconsciente modela a nossa vida e as nossas decisões. Os neurocientistas cognitivos dizem que estamos conscientes em cerca de 5% das nossas atividades cognitivas. E na maioria das pessoas, apenas 1% de seu dia é focado na mente consciente. Então, todo dia você cria apenas de sua mente criativa, a mente consciente apenas cria cerca de 1% do que está acontecendo em sua vida. E sendo assim, de 95 a 99% de sua vida, vem da programação de sua mente subconsciente. Isso quer dizer que você foi a criança na loja e seus pais disseram que você não merecia algo e que por isso, 95% do seu dia você irá se sabotar, para se certificar de que você não merece. E a razão é que o trabalho do subconsciente é criar a realidade fora desta programação. Desta forma, se você tem uma programação negativa, 95% do dia você vai reproduzir aquela experiência negativa em sua vida. Agora aqui vai um desafio. A mente consciente e a mente subconsciente trabalham juntas. Qualquer coisa que a mente consciente esteja concentrada, ela pode controlar, porém aquilo em que ela não está focada, o subconsciente é que controla. Na maioria do tempo estamos pensando no futuro ou no passado. Isso é o que a mente consciente faz. Então, se a mente consciente não está prestando atenção no agora, no presente, tudo o que você está fazendo durante o dia, está sendo conduzido pelo programa que você tem no seu subconsciente. Mas o desafio é: como a mente consciente não está prestando atenção, ela não vê o programa sendo reproduzido pela mente subconsciente. Por isso, na maior parte do tempo, você não reproduz conscientemente os programas que deseja, você está reproduzindo os programas que recebeu de outras pessoas. Mas você não viu aqueles programas, ou seja, quando você não tem os resultados que deseja, você repete dizendo: o universo não me atende. Mas na realidade, o seu próprio comportamento inconsciente te sabota. O interessante é que algumas pessoas dizem o seguinte: vou manter o pensamento positivo. Mas qual mente reproduz os pensamentos positivos? Consciente ou subconsciente?
A resposta é a mente consciente, que trabalha de 1 a 5% na maior parte do tempo com um processador de 40 bits. E quando você está fazendo sua conscientização, você está prestando atenção ao que está acontecendo. Quem está te comandando? A mente subconsciente. O pensamento positivo funciona. Faça as contas. E a questão é a seguinte: é desafiador segurar um processador pequeno e sobrecarregar o processador grande. Você tem que usar a sua força de vontade para substituir a programação antiga. Aqui está o segundo desafio. A mente subconsciente é como um gravador, ela grava uma experiência, então quando você aperta o play, ela reproduz a experiência novamente. Então tomamos nossa mente consciente, e queremos conversar com a mente subconsciente e mudar o programa. Agora pense sobre isso. Você tem um tocador de fita e eu te dou uma fita com um programa. Você coloca a fita e aperta o play, o programa está tocando, e você diz: eu não gosto deste programa. Então você muda a frequência da fita e diz: mude o programa. A questão é que a fita não vai mudar com você agindo assim. Há formas de mudar o programa, se você souber como apertar o botão de gravação. Portanto, sua vida não reflete o que você deseja, ela reflete o programa que você recebeu. E uma das saídas mais simples é a conscientização: esteja consciente e você não tocará a fita. Porque te coloca de volta no mesmo estado cerebral em que você esteve no período de aprendizado. E então você pode colocar um novo programa e reescrever a fita. Mas há um modo eficiente e ainda mais rápido. Existe um grupo de novas modalidades psicológicas, chamada de psicologia energética. Esses programas são como apertar o botão de gravar no tocador de fita. Eles podem mudar uma crença que você teve durante sua vida toda, em apenas 15 ou 20 minutos. Muitos deles criam um estado de superaprendizado, como o que você tinha quando era criança. Isso quer dizer que seus pensamentos não estão contidos em sua cabeça. As pessoas com as quais você está conectado, com quem você está envolvido são afetadas, e muitas são os seus familiares. Se você pensar ou falar sobre alguém que você não vê há anos, e diz: eu não vejo meu amigo há 10 anos. Então o telefone toca e é este seu amigo. Quando você pensa muito positivamente sobre alguém, eles fazem um esforço para entrar em contato com você, mas isso acontece de ambas as maneiras. Se você tem um pensamento negativo em relação a alguém, onde quer que esta pessoa esteja, ela também vai criar pensamentos negativos sobre você. Então, é muito importante reconhecer que seus pensamentos e julgamentos não estão apenas conectados com você. Eles estão conectados com as pessoas de quem você fala. Você está estimulando e ativando pensamentos e situações que estão conectadas com os seus pensamentos. Essa é a forma de reprogramar sua mente para mudar seus resultados. Se você está gostando do canal, se inscreva, curta e compartilhe o vídeo com as pessoas que você também deseja que tenham uma vida próspera e com todo o sucesso que elas merecem. Prosperidade e paz. Até o próximo vídeo.